A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Este é o seu programa EBD em Foco, programa produzido pela Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Campo de São Carlos e Ibaté, presidido pelo pastor Eli Martins de Souza. A coordenação da nossa escola é feita pela professora Elisama Barbosa, pelo pastor Plínio Oliveira e também pela professora Jamila Magalhães. E nós temos o nosso material de apoio para esta lição, que nós sempre recomendamos aqui aos professores, o livro de apoio, escrito pelo próprio comentarista, também a revista Ensinador Cristão e a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Esse material irá aparecer aqui na sua tela para que o professor possa consultar e assim preparar melhor a sua aula. Hoje, para o comentário desta lição, nós contamos com a colaboração do meu amigo pastor Fabrício Caiuela. Pastor Fabrício é pastor da congregação Monte Oreb, aqui em São Carlos, onde eu tive o prazer de congregar por 6 anos e ser seu auxiliar. Ele é também professor da Escola Bíblica Dominical, do nosso campo, e advogado e assessor parlamentar. Pastor Fabrício, é um prazer ter o senhor conosco. Seus cumprimentos, por favor. Pastor Eliano, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estar aqui contigo, nessa oportunidade de nós pudermos explanar mais um pouco, aprofundar, quem sabe, sobre o tema que é sugerido a nós nesta manhã. Eu creio que será de forma bem proveitosa a nós esse estudo desta manhã, esta exposição da palavra do Senhor e sobre esse entendimento do corpo como templo do Espírito Santo. A minha gratidão pelo convite e quero aqui poder contribuir para a obra do Senhor da EBD em Foco. Maravilha, pastor. Será bênção. Conforme já mencionado, nós estudaremos nesta lição o corpo como templo do Espírito Santo. O nosso texto áureo está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nos diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A verdade prática nos diz: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Nós vamos agora à nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. O texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Depois leiamos o capítulo 6, do verso 15 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 6, verso 15 em diante nos diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Os objetivos da nossa lição são 3 objetivos que irão nortear o nosso comentário esta manhã e também a nossa aula, tanto para o professor quanto para o aluno, para que nós possamos distribuir melhor o assunto desta lição. Primeiro objetivo: levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. Segundo objetivo: ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. Terceiro e último objetivo: conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade, por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Muito bem. A palavra-chave da nossa lição é templo. Quando nós falamos de templo, nos referimos ao palácio ou santuário religioso, assim era chamado lá na antiga aliança, no período da monarquia. Antes da antiga aliança, eles usavam a palavra hebraica mikdash,
que significa lugar sagrado, santuário ou lugar santo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usou os termos gregos naos e eskenos, que são os termos correspondentes do hebraico, Rekal e Mikdash, respectivamente. Paulo falou do templo em sentido figurado, para se referir à sacralidade do corpo humano como habitação do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, esta é a terceira, a última de 3 lições que nós estudamos sobre o corpo humano. Na lição 1 desse trimestre, nós fizemos uma introdução geral sobre o tema do trimestre, que é antropologia bíblica. Na lição 2, nós falamos do corpo como a maravilhosa criação de Deus. Na lição passada, nós falamos sobre o corpo e as consequências do pecado, e também sobre a restauração do corpo. E na lição de hoje, a última sobre o corpo, nós falaremos do corpo como templo do Espírito Santo, destacando a sua importância e a necessidade de cuidados com o corpo quanto à santificação. A lição tem 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o corpo como propriedade e habitação divina. Pastor Fabrício, o que o senhor tem a nos falar sobre o corpo como propriedade e habitação divina? Pastor Williano, o apóstolo Paulo, como fomos aqui felizes em fazer a leitura do texto áureo, ele fala assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Esta é sem dúvida, uma pergunta feita pelo apóstolo Paulo que ecoa há mais de 2000 anos. E nesta pergunta, entendendo ela e apreciando essa pergunta, nós vemos que o servo do Senhor, que entende essa pergunta, que entende a profundidade dela, ele vai entender que essa pergunta ela deve mudar completamente a forma como nós vivemos como servos do Senhor, a forma como cuidamos de nós mesmos e a forma como servimos a Deus. Porque nós passamos então a olhar e enxergar o nosso corpo não apenas como carne e osso, mas nós passamos a olhar o nosso corpo como efetivamente templo do Espírito Santo, morada e presença de Deus através do nosso corpo físico. Nesse primeiro ponto, que vai falar sobre o corpo, propriedade e habitação divina, a Bíblia muito bem enfatiza, pastor Williano, fala assim: fostes comprados por bom preço. E esse foi um preço do qual nós não conseguiríamos jamais pagar, porque foi o preço do sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se deu por nós, derrama o sangue e ele paga o preço de nós termos a oportunidade de ser o nosso corpo, então, a habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo vai escrever a Coríntios, como é a nossa leitura bíblica em classe, e ele vai falar da igreja, de uma igreja que ela estava inserida numa cultura imoral, numa cultura sensual e numa cultura idólatra. Verdade. Corinto, uma igreja, como sabemos, pastor Williano, uma cidade portuária, né, repleta de templos pagãos, e que de forma dissociada da palavra de Deus ou da vontade de Deus, nesses templos a prostituição era parte do culto, né? E nesse ambiente, pastor William, um ambiente totalmente corrompido por estas práticas, a prática da prostituição ali, a prostituição sendo parte do culto, Paulo ali ele vai proclamar uma verdade muito poderosa, uma verdade que é justamente para expor aquele povo que estava ouvindo de que eles deveriam santificar os seus corpos, porque ele vai falar assim: olha, o corpo do cristão não pertence mais ao pecado, mas pertence a Deus. Glória a Deus. Paulo ali estava advertindo o povo de Corinto, estava advertindo e dizendo a eles: olha, o corpo de vocês deve ser a habitação do Espírito Santo. O corpo de vocês foi pago com alto preço, é propriedade da habitação divina, e você precisa zelar e entender que você foi comprado por um bom preço. E tem ali todo um contraste naquele ambiente em que Paulo está ali proclamando essas palavras, porque ele estava falando assim: olha, enquanto há aqui templos pagãos, lugares de degradação, o corpo cristão tem que ser um verdadeiro templo de Deus.
Glória a Deus. Aleluia. E nesse templo, sendo o templo de Deus, o nosso corpo, nós precisamos tomar cuidado com cada gesto, com cada olhar, com cada palavra, e refletir que em nós há a presença do Espírito Santo, e nessa presença do Espírito Santo nós podemos refletir a presença do Espírito Santo. E honrar este corpo é uma forma de adoração. Desonrar este corpo é uma forma de proclamar o templo do Espírito Santo. A importância de nós zelarmos por este corpo como templo do Espírito Santo. E fica para nós aquela reflexão: como que temos tratado de fato esse corpo? Que não é nossa propriedade, mas propriedade do Senhor. Um corpo santo em que nós devemos zelar por ele e cuidar dele. De uma forma, pastor Eliano, esta é a propriedade divina e a habitação do Espírito Santo de Deus. Verdade. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, como bem colocado pelo pastor Fabrício, é propriedade de Deus. E se nós não tratarmos dessa forma, iremos desagradar e entristecer o Espírito Santo de Deus. O tópico 2, pastor Fabrício, nos fala do corpo como tabernáculo. O comentarista faz aí uma analogia entre o corpo humano e o tabernáculo lá do Antigo Testamento. Por favor, pastor. O comentarista dessa lição, como dito pelo senhor, pastor Eliano, ele vai ali entender a profundidade da revelação, pois ele vai pegar com as palavras de Paulo e de Pedro, que eles vão usar essa figura lindíssima que é o tabernáculo. Nós bem sabemos que o tabernáculo é o lugar da habitação, da presença, onde o Senhor se revelava. O tabernáculo no Antigo Testamento era uma tenda construída com detalhes preciosos e onde Deus habitava no meio do seu povo. Ali, no tabernáculo, a presença de Deus era manifesta. Ali, a glória do Senhor, ela era manifesta. E o povo podia ter a consciência, eles tinham ali a certeza de que Deus estava no meio deles, pois o tabernáculo ali era o local, a habitação do Senhor. Então, quando Paulo e Pedro eles fazem esta analogia, né, de que o corpo ele é próximo à representatividade do tabernáculo, e se não dizer, afirmar, né, que ele é a representação do próprio tabernáculo, ele está dizendo que, olha, o teu corpo, o corpo do servo do Senhor, o corpo daquele que serve a Deus, que é crente, né, como nós costumamos dizer, este corpo é a habitação da presença do Senhor. É através do teu corpo que o Senhor vai manifestar a glória dele. É através do seu corpo e dentro do teu corpo como tabernáculo, como um local que abriga a presença do Senhor. E agora na nova aliança, Deus ele decide fazer do nosso corpo um novo tabernáculo. Ele habita dentro de nós. A cada um destes que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir oportunamente, pastor Eliano, temos que ter essa certeza, que em nós habita a presença do Senhor. E essa analogia com o tabernáculo, ele vai fazer de forma muito sábia, porque ele fala assim, olha, o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Tínhamos ali o pátio, o lugar santo e o lugar que é o santo dos santos. E assim também é o ser humano. Então, fazendo essa análise entre o corpo e o tabernáculo, temos o tabernáculo dividido em 3 partes, que é o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, e também assim é o corpo humano. O corpo nosso seria como se fosse o pátio. É aquela forma exteriorizada onde que o mundo vê. A alma é um lugar santo, onde estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o nosso espírito. É o santo dos santos, é o lugar de comunhão direta com Deus. Então, assim como o tabernáculo era dividido em 3 partes, nós também somos divididos em 3 partes. Corpo, físico, né? Alma e espírito. A representatividade ela é perfeita. Né? O Espírito Santo, ele deseja preencher todas essas áreas nossas. O Espírito Santo habitando em nosso corpo como o tabernáculo de Deus, ele vai ter a liberdade de que tudo é nele, tudo é por ele e tudo é para ele. Glória a Deus. E deve ser dessa maneira, né, pastor Eliano? Nós não podemos jamais entender de forma diferente disso. E olhando, né, avançando aqui no nosso ponto 2, do qual nós estamos explanando, nós vemos ali que o escritor, muito bem, ele vai falar ali da nuvem no deserto, a nuvem que guiava o povo. Ele vai falar da nuvem que se movia, e quando ela se movia, o povo caminhava. Quando ela parava, o povo esperava um pouquinho, né? Então, ser templo do Espírito Santo, pastor Eliano, significa justamente isso. É ser guiado
pela presença do Senhor. Né? Como a nuvem guiava o povo ali no deserto, o Espírito Santo deve nos guiar. Então não se mova sem a nuvem, não decida sem a direção e não ande sem o Espírito. Maravilha. Eu acho muito lindo isso, né? Estávamos estudando a lição e tentando de alguma maneira colocar mais, adicionar conteúdo, adicionar conhecimento. Achei muito lindo isso. Não se mova sem a nuvem, não decida sem a direção e não ande sem o Espírito. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo e a presença dele é o que nos guia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Tudo que acontecia lá no deserto com o povo de Israel, de certa forma, apontava para a nova aliança. E Deus é sábio, o tabernáculo, todos aqueles objetos. Nós tivemos um trimestre recente sobre isso, sobre o tabernáculo. Cada parte daquela apontava para algo da nossa vida na nova aliança. E essa colocação que o senhor fez aí, da nuvem guiando o povo durante o dia e uma coluna de fogo à noite, simbolizando ali a presença de Deus, e o povo não saía do lugar se a nuvem também não saísse. Quando a nuvem parava, automaticamente eles também paravam. E interessante que Moisés disse assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Lamentavelmente a gente vê pessoas dizendo que Deus só quer o coração, mas o apóstolo Paulo disse: sejam conservados plenamente irrepreensíveis todo o vosso espírito, alma e corpo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, pois não, pastor. E nesse estudo, pastor Eliano, por vezes nós vemos as pessoas dizer: olha, Cristo está em mim, eu estou com Cristo, Cristo habita em mim. E se nós temos esse entendimento, pastor Eliano, de que somos templo, nós olhamos como o senhor muito bem disse, os detalhes do templo. Nós vamos falar: olha, tem então no teu corpo, como templo do Senhor, o altar de sacrifício. Tem no teu corpo a limpeza, que nós tínhamos ali a bacia. Sim. Tem no teu corpo ali os pães, sim, que é o alimento. Tem no teu corpo o candelabro, que é a luz, ou a escuridão no teu corpo. É uma análise muito linda quando fazemos, pastor Eliano, nessa comparação entre o corpo e o templo, que vai falar justamente, e nós olhamos esses detalhes, vai falar justamente sobre isso, e vale a nós uma análise, quando nós falamos: olha, eu sou a igreja do Senhor, Cristo está em mim, mas tem todos esses elementos dentro de você? Tem o altar, tem a santidade, tem o alimento, tem a luz, tem a presença. Você tem ali a arca da aliança, que significava a presença do Senhor, tem dentro dela ali as tábuas. Você está cumprindo com as ordens, você tem cumprido com a lei, né? Você tem cumprido com a palavra do Senhor, a forma com que ela tem instruído. Eu acho muito lindo, pastor Eliano. É maravilhoso. Talvez nós poderíamos falar mais aqui, um longo tempo sobre isso. Infelizmente o nosso tempo é escasso, mas a gente acaba se empolgando nesse assunto. Sim. E a simbologia do Antigo Testamento é uma coisa tremenda quando a gente estuda a tipologia bíblica, cada elemento. E no templo, uma das coisas mais interessantes também era a separação. Ali não entrava nada imundo no santuário, no tabernáculo. Tinha espaço para tudo. Até aqui o povo pode ir. Daqui para lá somente os sacerdotes. E o santo dos santos, ali só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E se tivesse em pecado, seria fulminado. Então, Deus não mudou. As pessoas têm uma ideia de que no Antigo Testamento Deus era rigoroso, era santo, e hoje não é mais. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Deus continua sendo, como disse o autor da epístola aos Hebreus, fogo consumidor. Claro que Deus não anda fulminando alguém da mesma forma, mas a santidade de Deus não mudou. E o próprio autor da epístola aos Hebreus, ele fala sobre isso. Quanto maior rigor haverá para quem ultrajar o sangue da aliança. Muito bem, o nosso tópico de número 3 fala do cuidado do templo do Espírito Santo. Temos aí 3 tópicos falando sobre o cuidado que devemos ter com o corpo. Pastor Fabrício, por favor. O apóstolo Paulo, nesta leitura, é uma leitura bem incisiva, uma leitura, se não dizer forte, pastor Eliano, porque ele vai ser assim, ele é muito enfático e direto. Ele vai falar assim: fugir da prostituição. E quando nós olhamos, meus amados irmãos, essa palavra, fugir, nós vemos ali que o verbo, ele está assim, dando como uma ordem.
Não é, olha, tente. Olha, se possível for. Não, ele fala, ó, fugir da prostituição. E fugir, meu amado irmão que esteja nos ouvindo, é sair correndo, é tomar distância. Esteja apartado de forma assim, distante. Radical, justamente, pastor Eliano. De forma radical, porque o pecado sexual, meu irmão, ele não vai simplesmente manchar a alma, mas ele vai destruir o próprio templo do Espírito Santo de Deus. Ele vai destruir o templo de Deus em nós. Quando a pessoa ela tem o infortúnio de se envolver nesta área, pastor Eliano, ele vai envergonhar. É uma coisa terrível isso, né? Nós bem falamos aqui no primeiro tópico que a cidade de Corinto estava ali repleta de templos pagãos, e em Corinto havia ali o templo da deusa Afrodite, né? Do qual ali ela empregava mais de 1000 prostitutas, e o sexo fazia parte do ritual, né? A forma com que eles cultuavam, eles tinham essa prática como parte do ritual de adoração. Mas Paulo ali, escrevendo em meio a esse ambiente, ele vai falar assim, ó, não tomem os membros de Cristo e os façam membros de uma meretriz. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, o corpo pertence a Cristo. O corpo pertence a Cristo. E ele não pode ser usado para satisfazer os desejos carnais, da forma com que eles faziam ali no templo de Afrodite. Por isso que Paulo vai falar assim, ó, fugir da prostituição. Porque ele sabia que aquele lugar onde ele chegou, que era a cidade de Corinto, a prática ali, a cultura ali, era uma cultura com essa forma de cultuar, essa forma de adoração. O ritual era desta maneira. Ele faz ali uma advertência. E o cuidar do templo não é só fugir do pecado, mas é também praticar as disciplinas espirituais e também as disciplinas corporais. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela vai nos recomendar. Eu estou usando uma palavra simples, recomendar, porque ao servo do Senhor isso deve ser uma prática. Como uma disciplina espiritual, você ter a prática da oração, a prática do jejum, né? A prática de estudar a palavra de Deus, diferente daquela prática em que o povo de Corinto fazia ali nos cultos e nos templos pagãos. Isso é um exercício espiritual para a tua vida, um exercício espiritual para o teu corpo. Você ter a prática, né, e essa disciplina espiritual de orar, jejuar e estudar a palavra do Senhor, né? E o escritor aqui ele vai falar assim, esta é a prática da disciplina espiritual, mas também tem a disciplina, né, corporal. Comer bem, dormir bem, praticar exercícios físicos. É o zelo pela parte material do teu corpo físico. É o zelo que eu e você precisamos ter, meus amados, e cuidar da nossa saúde. Tudo isso que eu estou dizendo, tanto a disciplina espiritual quanto a disciplina corporal, tudo isso é ato de adoração. Quando você pratica, quando você tem a prática da oração, mas também tem a prática do comer bem, quando você tem a prática, né, do jejum, mas tem a prática de fazer exercícios físicos, a prática de cuidar da sua saúde, tudo isso, meus amados irmãos, são atos de adoração. Deus não quer apenas corações cheios de fé, mas também corpos fortes para cumprir a missão. A missão de servir a Deus, a missão de servir ao ministério, a missão de propagar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem, né? Nós temos uma missão e o nosso corpo físico precisa estar pronto para ir a essa missão. O nosso corpo físico precisa estar pronto para carregar esta missão. Estudando, pastor Eliano, me permita, a lição, eu vi ali uma frase de Robert McCheyne, que vai falar assim, ó, Deus deu uma mensagem a um cavalo. Matei o cavalo, agora não posso levar a mensagem. Seria como se nós matássemos o nosso corpo. Como que nós vamos fazer a missão, então? Tem que cuidar do corpo. É necessário você zelar, fazer exercícios, ter uma boa alimentação, você cuidar da tua saúde. Se você matar o cavalo, você não leva a missão. Você não leva a mensagem. A mensagem vai ficar só com você.
E todos nós sabemos, pastor Eliano, da importância de propagar o Evangelho, da necessidade de levar o conhecimento da palavra de Deus, o amor de Deus às pessoas, vidas serem alcançadas e o entendimento que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, pastor Eliano. Exatamente. É bem lembrado, pastor, que na lição número 2 nós falamos desse equilíbrio entre a parte física e espiritual. O gnosticismo, ele dizia que o corpo era mau. E aí, o que acontecia? Eles queriam sacrificar o corpo para que o espírito estivesse bem. E aí o comentarista naquela lição, ele falou que deve haver um equilíbrio. Nós nem devemos desprezar o nosso corpo, por outro lado, não devemos idolatrar. Porque hoje há uma verdadeira narcisismo que idolatra o corpo humano. Mas, por outro lado, também há pessoas que, para ser espiritual, eles querem viver como monges. Eles querem jejuar por um período de 12 horas, 24 horas, e isso vai prejudicando a saúde do corpo. Nós temos pastores que eles não se preocupam com a saúde física do corpo. E aí o que acontece? Eles ficam acima do peso, diabetes, colesterol alto, várias coisas. E essas coisas acabam prejudicando a saúde. Eles teriam muito ainda para contribuir com a obra de Deus, mas o corpo, muitos pastores morrem aí com 60 anos. Porque o ministério pastoral em si, ele já é estressante. Porque você tem que cuidar dos seus problemas e dos problemas da igreja. Então, como pastor, sabe do que estou falando. Então, muitas vezes você está na sua casa, você recebe ligação de pastor, você precisa vir aqui resolver algum problema aqui. Aí você fala, Jesus, às vezes você não dorme direito por conta do ministério em si. Mas se você não tirar um tempo para você, eu trabalhei ao seu lado, o senhor sabe disso, que eu pego no pé com essas coisas. Aí, trabalhei como co-pastor dele e eu sempre dava um toque, pastor, o senhor precisa pisar no freio. Ou o pastor que antecedeu o senhor também, o co-pastor dele também falava a mesma coisa. Pastor Gessé, o senhor precisa pisar no freio, porque ele era também acelerado. Pastor, o senhor precisa tirar férias, pastor, o senhor precisa descansar. E alertava sempre a igreja quando o pastor sai de férias. Pastor, irmãos, não liguem para o pastor, exceto em caso de extrema urgência. Qualquer problema, vocês me procurem. Se eu não puder resolver, eu vou levar o problema à igreja a sério, mas deixem o pastor descansar. Porque tinha irmãos que queriam ligar para o pastor para resolver coisas simples. E aí a gente precisa desse equilíbrio. E eu achei também interessante aí o comentarista falar da fuga da prostituição. E o senhor foi muito feliz quando colocou que a ordem é para fugir mesmo. Que é um pecado que aprisiona, que derruba crentes muitas vezes fortes. A Bíblia nos recomenda a resistir ao diabo, mas a Bíblia não recomenda a gente a resistir à prostituição, recomenda a fugir. Sansão não fugiu, era um homem forte, foi destruído por conta daquilo. Uma mulher foi lá e acabou com a força dele. Então é importante a gente cuidar do templo do Espírito Santo, fugindo da prostituição, cuidando das disciplinas espirituais e também das disciplinas corporais. Muito bem, pastor Fabrício, o nosso tempo já está se esgotando. Concluindo aqui a nossa lição, o corpo e a mente saudável nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Marcos 12:30. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como templo do Espírito Santo. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Pastor Fabrício, quero aqui agradecer a sua colaboração, sua participação conosco no EBD em Foco. Esperamos contar com o senhor mais vezes, com seus valorosos comentários, com seu conhecimento, sua experiência pastoral, e leve o nosso abraço à congregação Monte Oreb. Eu saí de lá para atender o ministério, mas o coração ficou lá. Então nós temos uma grande amizade com o senhor e também com a congregação Monte Oreb. Quero também agradecer aos nossos telespectadores que nos suportaram até agora. Assistam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e não deixem de frequentar a Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Aqui nós temos apenas uma pré-aula, mas a Escola Bíblica Dominical, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para aprender a palavra do Senhor. Pastor Fabrício, por favor, a sua despedida, seus cumprimentos aos nossos telespectadores. Está certo, muito obrigado, pastor Eliano, pelo convite. Me honra poder estar novamente ao teu lado. Maravilha, né? Novamente contribuindo na obra do Senhor,
estarmos aqui participantes, né, da obra do Senhor, desse projeto tão lindo que é a EBD em Foco. Vocês estão assim de parabéns pelo trabalho, um trabalho essencial. Que Deus continue abençoando a tua vida, o vosso ministério, que em tudo o Senhor lhe prospere. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas e também sobre a vida de todos aqueles que puderem ter a oportunidade de assistir essa aula, de acrescentar ao teu conhecimento. Como dito pelo pastor Eliano, é uma pré-aula, mas eu creio que de alguma maneira vai contribuir para o teu conhecimento, para o teu aprendizado. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Maravilha. Deus abençoe e fiquem com Deus.